Boa noite, Live Conexões, na sua 33ª edição. E hoje nós vamos falar sobre Lei de Proteção de Dados. É com grande satisfação que nós damos boa noite a todos os que nos acompanham, ou cumprimentamos a você que está nos acompanhando, mesmo que não seja neste momento. A Live Conexões é transmitida pelo YouTube da TV Unifateia, pela nossa rádio Inova FM 103,7 e pelo Facebook da Inspetoria Nossa Senhora Aparecida. É sempre uma grande satisfação também reconhecer aqui o apoio cultural da Padaria Princesa e aqui o nosso grande abraço ao Júnior por essa contribuição. Ao apoio cultural também do restaurante Adega Central, aqui de Lorena. E sempre nós trazemos aqui algum assunto que venha a ser contribuição para a conversa, para a reflexão, para o diálogo, tanto para as organizações, para a vida das pessoas, enfim. Então, a todos que nos acompanham, os nossos queridos amigos rádio ouvintes, aos nossos queridos amigos internautas, que seja uma bonita e uma boa conversa hoje sobre Lei de Proteção de Dados. Para conversar sobre isso, nós convidamos o Cleobert. Nós convidamos a Márcia, a Victória e o Afonso. E que grata satisfação tê-los aqui nessa noite no nosso programa Conexões. Conexões tem esse objetivo de estabelecer conexões. E essas conexões de lugares diferentes, de falas diferentes, com experiências diferentes. É uma mesa redonda, virtual, que nos conecta uns aos outros. E vamos começar, então, para acompanharmos melhor esse bate-papo, conversarmos com o Cleobert. E eu já vou pedir, Cleobert, que você se apresente para nós. Quem é o Cleobert? Qual é a sua experiência aí na área jurídica, na área de TI, referente a essa temática? Seja bem-vindo e que grata satisfação tê-lo aqui. Olá, boa noite a todos e todas. É uma honra enorme participar aqui deste evento. Deixo aqui registrado de antemão meus agradecimentos pelo convite aí feito pela professora Rosana e também pela irmã Zenilde. E é uma honra muito grande para mim também dividir mesa aí com meus amigos aí, Márcia, Vitória e o Afonso. Eu fico muito honrado aqui de aprender nessa noite mais um pouco sobre essa nova lei. Então, para ser bem breve, a minha formação é jurídica e também tecnológica. Eu sou formado primeiro em computação e depois fui para a área jurídica. E fiz a fusão dessas duas áreas no direito digital, no compliance e outras áreas aí desse contexto. Então, respondendo à pergunta da irmã Zenilde, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nasceu, assim como o nosso Código de Defesa do Consumidor, lá na década de 90, ela nasceu por anseios não somente nacionais, mas também por anseios, ou seja, por vontades internacionais em termos de privacidade e proteção de dados de pessoas físicas. O Brasil precisava, e ainda precisa, de algumas regulamentações. A LGPD é um dos grandes passos que foram dados para que o Brasil figure no cenário internacional como um país que dá proteção jurídica, que dá proteção tecnológica aos dados de nós, cidadãos. Então, a LGPD nasceu para isso. A gente tem previsões na lei e muitas delas não são explicadas na própria lei. Então, uma lei, como os colegas vinham debatendo antes de começar o evento, é uma lei interdisciplinar e também, ao mesmo tempo, multidisciplinar, que envolve diversas áreas para se garantir essa proteção aos dados das pessoas físicas. E para que eu democratize aqui as falas, eu vou fechar dizendo para vocês o que eu ouço em territórios estrangeiros, junto com colegas professores, os quais eu participo de grupos de estudo. Para você ter ideia, você que aí nos assiste nesse momento, a Suprema Corte norte-americana, por exemplo, ela considera os dados em nossos smartphones, por exemplo, como esse que aqui seguro, uma extensão da nossa personalidade.
significa que as minhas informações aqui no smartphone ou as minhas informações no Facebook, por exemplo, as curtidas que eu dou em redes sociais, os CPFs que eu deixo em farmácias, os meus cadastros que eu faço em academias, por exemplo, a gente deixa lá nossos dados biométricos. Eu estou falando de muita gente, porque eu evito fazer esse tipo de compartilhamento de dados. Mas o que interessa é que isso é um pedaço de nós que está ficando em mãos de terceiros. E a LGPD ela vem exatamente para regulamentar isso, para que todo aquele, não somente empresas, mas também pessoas físicas, que se utilizem de nossas informações, de nossos dados pessoais para fins comerciais, terão que seguir os ditames dessa norma sob pena de responderem nas suas sanções, né, tanto na esfera administrativa, na esfera judicial. Então eu passo a fala aí novamente para a irmã, acho que foi um introito aí bem objetivo. Estou às ordens. E vamos deixando aqui então reverberar. Brasil é um país mesmo seguro em relação de proteção dos dados dos brasileiros. Quando vamos ao supermercado, à farmácia, ou quando compramos qualquer item e as pessoas pedem o nosso CPF, como é que é a nossa relação, o que que isso significa para esse banco de dados? Enfim, vamos deixar reverberar essa interdisciplinaridade que esse viés de cuidado com as pessoas tem, da comunicação, da administração, enfim, toda a relação que possa aí existir. Márcia Amaral, que grata satisfação tê-la entre nós, que bom que você está aqui. E me conta quem é a Márcia, enfim, a sua formação e o que você nos traz para a noite de hoje. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Agradeço a senhora, irmã Ana Lúcia Calói também, que intermediou. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Porque realmente esse é um tema relevantíssimo e a gente está nessa fase de conscientização absolutamente necessária, uma verdadeira evangelização sobre o tema, como foi quando começou, né, o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou da época do início dele, me lembro bem. Realmente houve essa disruptura, né, no sistema, com os novos conceitos do Código de Defesa do Consumidor, e essa lei, ela é tão importante e tão abrangente, assim como foi o Código de Defesa do Consumidor, muito bem lembrado pelo colega, que realmente isso nos remete, né? Mas me apresentando um pouquinho, a minha formação é jurídica, fiz direito já há bastante tempo, lá em Niterói, na UF, e eu depois, né, tive todo o caminho, me especializei em contratos, e trabalhei bastante tempo no terceiro setor, e hoje, há 2 anos, eu me certifiquei de PO pela Exim, né, que é uma certificadora holandesa, e estou com uma empresa de consultoria nessa área, que tem sido muito interessante e desafiador, porque realmente é um tema ainda que está no cenário sendo conhecido pelas pessoas. E o que é tão importante dessa lei? Né? Porque hoje em dia a gente fala tanto isso que a senhora falou, né? A gente passa dados em todos os lugares. E há uma absoluta preocupação com a privacidade das pessoas. Então, essa lei veio para proteger a privacidade, que é um direito constitucional, que prevista lá nos direitos do homem, na carta, na declaração, né? Então, quer dizer, é um direito precípuo, assim, de todo ser humano, a intimidade, a privacidade, que são conceitos jurídicos diferentes e que estão na Constituição. Então, não é nada novo, né? Mas não havia regulamentação. Nós tivemos o Marco Civil, que foi uma lei que veio trazer o tema de forma superficial, e agora a LGPD, que é inspirada na GDPR, que é a lei da União Europeia, que entrou em vigor em 2018, ou seja, os temas são muito recentes. Mas a lei é de 2016, teve 2 anos de vacácio na Europa, e no Brasil, quando entrou em vigor lá, a nossa também entrou, mas com essa vacácio de 2 anos. Então, ano passado, ela entrou em vigor em setembro,
E esse ano as sanções, a partir de agosto, começaram a valer. Então, em tese, quem não se adequar às normativas da lei, a todo o processo de adequação, na implantação da LGPD e implementação dela com as regras, com metodologia de administração e governança, está sujeito a todas as sanções administrativas previstas. Que todo mundo pensa na multa como um grande vilão, mas a multa, ao meu ver, não é o mais grave na lei. A lei existe até a punição mais grave, que é a proibição de coleta de dados pelas empresas que infringirem a lei. Então, realmente é um tema que é muito bacana ser trazido à baila, para todo mundo conhecer, se conscientizar e cumprir. Que a lei realmente pegou. Muita gente falava que não ia pegar, mas a lei pegou e não tem como fugir dela. E a gente fica aqui, né, com essas questões, né, Márcia, Cleobert, Victoria e Afonso, ainda deixando em aberto, né? Tem uma data limite para fazer? Já tem data limite? Já agosto já foi a data limite? Enfim, até quanto tempo ainda tem as organizações para se adaptarem a esse novo modelo? Vitória, e você aqui de Lorena, natural de Lorena? Boa noite a todos. Eu sou mineira, que vim estudar em Lorena e acabei ficando. Já estou aqui há 8 anos. Sou advogada, formada pelos Salesianos. Advogo já desde o meu tempo de estagiária, trabalho aqui no CMO Advogado de Lorena e acabei estendendo aí a minha jornada aqui. Estou atuando hoje como advogada, alocada aí no setor de Lei Geral de Proteção de Dados. Complementando a fala dos meus colegas que iniciaram essa live, a gente vê que timidamente a proteção de dados vinha sendo trabalhada de forma bastante esparsa, né? Se a gente for olhar lá para trás, bem lá para trás, em 1970, quando começou o avanço dos computadores, a Alemanha, lá atrás, discutiu rapidamente, en passant, passou pelo tema. Mais para frente, como os colegas falaram do Código de Defesa do Consumidor aqui, né, no Brasil, 1993, eu voltaria um pouquinho ainda. A nossa Constituição Federal, de 88, também, de maneira tímida, tratou ali do direito à nossa privacidade, né? Então, de forma assim, bem tímida, a gente vem tratando dos dados, da proteção dos dados. Depois, mais para frente, em 2013, o Marco Civil da Internet. E eu entendo a Lei Geral de Proteção de Dados como uma grande evolução dessa discussão, dessa tutela, que é mais do que necessária, né? É muito importante a nossa privacidade, a nossa liberdade, o nosso acesso às informações. Então, eu entendo que nós estamos num processo de evolução muito importante. Ainda não concluído, apenas iniciado, como o colega inaugurou a fala, estamos engatinhando nesse tema ainda. Temos muito aí para caminhar. Respondendo a sua pergunta, essa lei ela foi sancionada em 2018 aqui no Brasil. Ela ia entrar em vigor, tinha 18 meses mais ou menos para ela entrar em vigor. E em 2020, em setembro, como a colega já colocou, ela passou a valer. Só que nesse período de pandemia, aquele jeitinho brasileiro, foram surgindo algumas emendas que foram jogando um pouquinho para frente a questão da vigência das sanções. E, para arrematar, a última emenda que foi transformada em lei, ela mudou algumas questões, mas ela não mexeu na vigência para sanções. E a partir de agosto deste ano, de 2021, já passou a serem válidas as sanções. Ainda existe uma questão bastante delicada, que é com relação à Agência Nacional de Proteção de Dados. Por quê?
será o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento dessas leis. E embora já esteja, né, valendo as ações, essa agência, neste primeiro momento, está servindo mais como um órgão consultivo. Ela está, né, liberando aí cartilhas para que a gente tenha tempo de se adequando. Então, no momento, ainda não temos, assim, casos que posso dizer de aplicação de penalidade de sanção por parte da agência. Mas tem o outro lado também, que são as penalidades com relação aos titulares do direito. Eu, Vitória, se tiver um dado meu que sofreu algum vazamento e eu me sentir lesada por esse vazamento, eu posso acionar a justiça e buscar a minha indenização pelos meus danos. E inclusive, nesse momento, eu já posso, né, claro, respeitando o trâmite processual, ser indenizado. Então, a gente tem que ter uma preocupação aí com essa sanção em duas vias. A do particular e por parte da agência, que ainda está tímida com relação a esse assunto. E o Afonso, obrigada, Vitória. E o Afonso, que é da área de TI, quem é o Afonso? Onde mora? Qual a sua formação? Boa noite, Mazenilde, tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Eu sou natural de Campinas também, aqui vizinho do meu amigo Cleobert, da área de TI também. Sou formado em TI, já certifiquei a minha última empresa pela ISO 27001, que anda aí lado a lado com a LGPD. A gente tem algumas coisas em comum. Hoje eu sou responsável pela infra interna, pelos acessos e permissões da empresa que eu trabalho, uma empresa de game para criança também, chamada Afterverse, fundada aqui em Campinas. E vamos aí desmistificar essa nova lei, né? A LGPD ainda é um segredo aí, é um mistério para muitas pessoas. Algumas empresas a fazem aí inconscientemente, então algumas empresas ainda já tratam seus dados sem saber, então já fazem algum tipo de tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre as figuras, né, da lei, sobre os dados, os titulares dos dados, o DPO, né, e o mais importante, o que as empresas hoje estão fazendo com os nossos dados, né? Quais são os níveis de segurança que elas estão aplicando sobre as informações que nós, que somos os titulares, passamos para ela, né? Em complemento também ao que o Cleobert falou, né? Os nossos dados pessoais aí, não só nome, RG e CPF, mas a voz também pode ser um dado pessoal. Bacana, a conversa promete, né? Cleobert, o que identifica que uma empresa está em proteção ou que está exercendo? Quais são os critérios? Enfim, eu deixo aqui para você fazer também um apanhado geral das falas nossas todas, Márcia, Vitória e Afonso, e já nos lançarmos quais são as perspectivas e desafios para o cenário brasileiro hoje, para o cenário das organizações hoje, para o cenário de educação das comunidades hoje. Irmã, é muita coisa a ser dita aí a partir dessas suas indagações. Eu só vou pontuar, fazendo um complemento à fala da doutora Vitória. A ANPD ela ainda não pode sancionar, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada como órgão fiscalizatório, né, com poderes aí de sanções na esfera administrativa. Ela ainda não pode sancionar, exatamente porque a resolução que regulamenta o exercício desse poder, dessa competência da autoridade, ainda está em fase de aprovação. Já teve vários debates, né, mas ainda não se criou esse instrumento que materializa essa competência da autoridade, né, deixando essa ressalva. Até por conta disso também, a autoridade ela tem sido mais atuante, como a própria doutora falou, na esfera consultiva. E a gente já teve casos aí como de farmacêuticas, que eu até me atrevo a dizer que eu fui um dos que ajudou a dar causa nesse sentido, uma farmacêutica gigantesca aí que teve aplicado uma multa aí de mais de R$500 mil, e claro, isso ainda está em andamento, esse processo. Eu acredito que tenha tido recurso recentemente. Mas voltando à sua indagação de agora,
são inúmeros os desafios, né? Você falou em um, que é uma bandeira que eu levanto muito, chamada educação digital. Nós, profissionais, estamos engatinhando em LGPD, e o mundo inteiro engatinha em tecnologia, o mundo inteiro ainda está aprendendo a usar tecnologia. Eu poderia fazer críticas imensas, inclusive à própria grade educacional do Brasil. O Afonso talvez concorde comigo, que nós pouco formamos profissionais de segurança da informação. A gente tem muitos formados em tecnologia, mas que não tiveram estudos mais profícuos dentro da segurança. Então, esse é um ponto. A gente não tem muitas campanhas, inclusive, de evangelização da população em termos de segurança também, que aí eu volto para a segurança, para a educação, né, digital. A LGPD tem preocupações não somente de maneira genérica com os dados de pessoas físicas, né, os dados de pessoas jurídicas são protegidos, são tutelados por outras normas aí, como o nosso Código Civil e etc. Mas ela tem preocupações específicas com dados que possam levar à discriminação, são os dados pessoais considerados sensíveis. Ela tem uma preocupação lá no artigo 14 também com dados de crianças e adolescentes, e ela tem uma previsão que só aparece lá nas atribuições, ou seja, nas competências da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em relação aos idosos. Então, a LGPD ela vai ter que dialogar não somente com diversas áreas, por exemplo, a governança corporativa, compliance, tecnologia da informação, segurança da informação, mas também com diversas outras normas do ordenamento, alguns dos quais eu já até mencionei indiretamente, como o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas normas todas relacionadas ao ser humano, né? A gente tem o próprio Código Civil, que vai ter que dialogar, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Tributário, agora a gente tem eleições se aproximando, a gente vai ter bancos de dados de pessoas sendo compartilhados indiscriminadamente, com certeza, e isso desrespeita normas eleitorais, a gente tem que fazer esse casamento da LGPD. Fechando minha fala no ambiente corporativo, a guerra é muito maior, a gente tem uma quebra de paradigma, onde a gente vai respirar áreas, como eu disse, de governança, ou seja, você tem que identificar tudo aquilo que você tem. O pessoal da administração sabe que você só consegue gerenciar aquilo que você conhece, e você tem que criar métricas para ver onde você já está, onde você pretende chegar. Você tem que criar políticas que vão dizer quais são os nortes que você pretende trilhar, política de privacidade, política de segurança da informação, política de compartilhamento de dados, política disso e daquilo outro. São inúmeras políticas. Em cursos de compliance que eu ministro, a gente levanta inúmeras políticas possíveis. Depois de criadas essas políticas, nós criamos os procedimentos, que é como aquilo deve ser feito, como é que aquilo deve ser feito no dia a dia. E tudo isso carece de investimentos, isso carece de quebra de cultura corporativa, isso carece de capacitação, né? A gente tem também um novo mundo aí de regulatory intelligence, inteligência regulatória. As empresas nem sabem quais são as normas que impactam nelas. A LGPD, por ocasião de um momento, é uma que está na mídia, mas existem inúmeras outras normas que devem ser respeitadas pelas empresas e que dizem respeito também a dados pessoais. Então, é um desafio muito grande dentro das corporações. Eu poderia falar mais aqui, mas eu retorno a fala para não monopolizar o momento. Tranquilo? Pode falar, Cleobert. E aqui eu fico pensando, quando você traz essas questões tão abrangente, né? Que vai da criança ao idoso, que vai da pessoa física, enfim, principalmente aqui esse respeito à pessoa física, essa proteção. E eu fico pensando aqui como é que isso se dá no cotidiano das nossas organizações. O profissional da TI pode correr um grande risco, né? Porque tem o acesso a dados de todos os setores de uma organização. Até que ponto esse TI, essa pessoa da TI, tem o que é
legal, o que não é legal para esse profissional, né? Então, de repente, Cleobert, se você puder retomar a palavra e nos trazer aí, como profissional da TI, o que contribui, até onde o profissional da TI pode ir dentro de uma organização? Em primeiro lugar, eu trabalho... uma das coisas que eu faço quando dá tempo, atualmente, é perícia, né? E o perito, ele tem como uma das missões vasculhar, no meu caso, dispositivos computacionais, como celulares, tablets, computadores, etc. E a ética, a ética profissional em primazia, ela deve estar presente exatamente porque você, como a irmã falou, terá acesso ali à intimidade de pessoas, né? Intimidade de trabalhadores. Você, como profissional de TI dentro das empresas, você tem acesso a bancos de dados. Aí entram, irmã, para eu não falar muito, aí, além da ética, que é uma das bandeiras que eu levanto muito, gosto muito de filosofia também, eu transito nas humanas também, eu gosto muito dessas áreas, eu tento fazer esse merge, né, essa imersão da tecnologia com as áreas humanas também, mas além da ética, existem mecanismos de conformidade, que a gente chama de compliance também, né, a mesma coisa praticamente, onde você vai criar ali segregações, por exemplo, você não vai permitir que uma mesma pessoa tenha poderes ilimitados perante os dados, que uma mesma pessoa tenha acessos irrestritos. Então, existem essas segregações que são feitas de maneira tecnológica, mas elas têm que estar previstas exatamente nas políticas e procedimentos que eu falei antes. Então, além de capacitação em questões de uso desse aparato tecnológico inteiro. Como eu disse, nem todo profissional de TI sabe segurança. O Afonso, eu acredito que concorde comigo, talvez, eu estou aqui falando por ele, né? Mas, enfim, além da capacitação, da questão ética, devem haver amarras e mecanismos aí que a própria LGPD chama de mecanismos administrativos e técnicos, né, que devem ser implementados para fazer essa separação aí do joio e do trigo. Pesquisas mostram que 5% da população é antiético mesmo, né? As pessoas elas simplesmente não ligam muito para o que estão fazendo. Outros 5% tratam de cumprir as normas. E isso leva para nós 90% da população é flexível. É a pessoa que fura a fila, é aquele que é o cidadão de bem, entre aspas, ali, mas na primeira oportunidade ele dá umas escapulidas. Então, por isso que a gente tem que criar todos esses mecanismos aí corporativos. Eu volto a fala aí para as minhas colegas. Márcia, diante de toda essa... bacana que o Kleber aqui já trouxe uma visão panorâmica, né? Nossa, uma excelente aula. Agradeço. Essas perspectivas e desafios, como é que entram aí, por exemplo, a coleta numa organização, por exemplo, Márcia? Quando a organização faz, desde o momento da contratação do colaborador, quais os cuidados que essa empresa precisa ter, desafios aí que ela precisa ter para salvaguardar essa pessoa? Então, com direito de imagem e tudo. Isso. Na verdade, o processo de adequação, ele abrange um mapeamento inicial extremamente complexo. Então, na verdade, um dos passos orientados, além da conscientização da equipe, um dos passos importantes é ter um comitê interno nas empresas. Por quê? Porque tem que se mapear, todo mundo vai ter que fazer um brainstorming de vários departamentos para entender onde os dados andam. Porque a gente nem imagina onde coletamos dados, a gente coleta dado o tempo inteiro. Empresas pequenas, grandes, coleta dado desde a chegada do caminhão na logística até a pessoa que entra no porteiro do prédio, está coletando imagem, que é um dado sensível. Então, assim, o primeiro passo é esse mapeamento, essa análise, que já é um grande trabalho, dependendo do tamanho da empresa. E muitas vezes a empresa é pequena, mas coleta muitos dados, né? Como tantas startups. Então, na verdade, isso que o Cleo Albert falou é sensacional, exatamente essa questão
fica muito abrangente e a gente tem que mapear e ir chegando nesses fluxos dos dados para que faça a governança. Então, a senhora perguntou do grande desafio hoje. O grande desafio, eu acho, para as empresas, para as pequenas e médias empresas, que não têm recursos financeiros, porque a governança, esse mapeamento dos dados, eles têm que ser identificados, e depois eles têm que ser elaborados, e um funcionário entrando, por exemplo, tem que analisar todos os contratos, ter cláusulas de confidencialidade, como o colega muito bem colocou, as políticas, todas elas. Então, tem que ter política de home office, hoje em dia a gente não pode esquecer disso, tem que ter a política de home office, tem que ter a política de utilização dos equipamentos tecnológicos da empresa, que também é imprescindível, assim como é imprescindível que todos os contratos, daí vamos falar dos atores. Quem é o controlador, quem é o operador, porque isso é um passo importantíssimo na adequação, é a identificação de todos os agentes da lei, para que se possa fazer os aditivos necessários, os novos contratos, isso tudo faz parte desse processo de adequação. Por quê? Porque há uma responsabilização. Então, por exemplo, nós temos o controlador é quem coleta os dados. Mas vamos voltar no conceito de dados. O que são dados pessoais? São dados de pessoas identificadas ou identificáveis. Então, aí a gente já, né, quando vai fazer o mapeamento, tem que entender exatamente o que é isso. Um Renavan, por exemplo, de um veículo, é um dado identificável, porque através dele você chega no dono do carro. Então, agora, assim como outras coisas, né, você precisa conceituar. Então, na lei, são dados pessoais, todos os dados de pessoas físicas, pessoas naturais, identificadas ou identificáveis. Então, o CNPJ não é um dado pessoal. E existem bases legais de coleta de dados, né? Então, existem na lei 10 bases legais, e as pessoas só falam do consentimento. O consentimento é uma base legal. Então, existem outras. Então, a gente, quando faz o mapeamento e o tratamento dos dados, na parte administrativa, que isso envolve uma governança, né, uma elaboração de documentos com todas essas tratativas internas da empresa, a gente vai colocar a base legal de cada coleta de dados. Então, muitas vezes, por exemplo, um contrato de trabalho, como a senhora falou, né, o funcionário não precisa consentir os seus dados, porque é um dado de um contrato de trabalho que obrigatoriamente a empresa tem que ter, tem que passar para a Previdência Social, tem a questão do FGTS e tudo mais. Agora, se a empresa coleta um dado sensível, que são as digitais, quando ele vai bater o ponto, precisa ter uma política específica com consentimento da batida do ponto através de impressão digital. Então, assim, são conceitos. Por que é um novo mundo, como foi o Código de Defesa do Consumidor? As empresas terão que ter departamentos internos de proteção de dados, onde vão ter que, porque são muitos documentos gerados e que vão ter que ser reiteradamente atualizados. Por quê? No caso de uma notificação, que o prazo é muito curto para a resposta. No caso de um titular de dados reclamar, ou ele vai reclamar na NPD, e aí entra a figura do DPO. Bom, enfim, eu me perdi aqui. Eu estava falando do controlador, que é quem coleta o dado, e o operador. Quem é o operador? O operador é aquele que presta serviços no tratamento de dados. Então, por exemplo, caso corriqueiro de qualquer pequena empresa com 3 funcionários, ela tem um contador. Esse contador é um operador. Então, ele também tem que estar adequado, porque se vazar um dado no contador, o tomador de serviço, que é o controlador, vai responder. E pode ser, né? A gente está falando da NPD, ainda está iniciando, a agência está iniciando com as questões administrativas, sanções administrativas, mas já existem vários casos, como o colega colocou, judiciais, por quê? Porque a NPD está fazendo parceria com os PROCONs. Então, esse assunto é bem mais grave do que a gente imagina, porque as ações, como foi o caso da rede farmacêutica, que foi multada, ela foi, assim, também teve uma financeira que repassava os dados, né? Os dados do INSS, sabe? Esses empréstimos, essa coisa que a pessoa está pensando em se aposentar e já está recebendo ligação. Olha, vamos fazer um empréstimo.
Então, esse banco de dados, fraudulentamente, a pessoa tinha, né, a financeira. E aí, para esse tipo de atitude fraudulenta, que visa né, prejudicar o consumidor, que nessa lei nós chamamos de titular de dados, que a lei existe. E eu acho isso é muito bom, né? E essa governança interna é para quê? É para conseguir dar essa resposta rápida no caso de uma autuação. As empresas vão precisar, esse é o grande desafio. Então, vai ter que arrumar a casa, literalmente. Arrumar a casa no sentido de administrativo, porque esse mapeamento, quando a gente entra nele para fazer adequação de proteção de dados, a gente esbarra em diversos outros cenários, né? Em contratos de trabalho, a gente daí vai ter outras políticas, né? A política a utilização do carro, a política, aí vão surgindo, quanto de acordo com cada empresa, vai surgindo as outras necessidades. Então, realmente é bem complexo e é um tema que as pessoas precisam discutir, falar sobre isso, e dentro da empresa, da faculdade, de todos os lugares, porque hoje não há nenhuma exceção na lei, né? A GDPR, que é a lei que a gente se inspira, que é da Europa, existe, eles têm regulamentações para empresas menores não terem necessidade de ter DPO, tudo mais, mas no Brasil ainda não tem nada, né? A gente, até hoje, até dia 14 de outubro, amanhã eu já não sei, mas até hoje nós não temos nada que isente uma empresa com 5 ou 500 ou 5.000 funcionários. A lei é igual para todos. Então, estamos diante desse Então, momento. entra aqui também, Márcia, a questão das operadoras de celular, essa questão das ligações do presídio, enfim, quantas coisas aparecem aí no nosso meio popular e que as pessoas se sentem, de uma forma ou de outra, invadidas em suas privacidades. Essa questão do consenso, por exemplo, né? Quando eu faço, libero o meu direito de uso da imagem, eu estou fazendo uma questão, estou anotando isso. Isso é válido, não é válido? Vou deixar aqui reverberando sobre isso e outras questões. Victória, desafios e perspectivas a partir do seu lugar de fala. Complementando a fala que a doutora Márcia estava evoluindo, realmente, você criar um programa de proteção de dados exige uma série de medidas bastante complexas, desde a preparação com alta direção, como ela expôs, o mapeamento, né, que é o diagnóstico dos procedimentos da empresa, até a análise desses procedimentos, a criação de políticas. E o que acontece? O cliente, a empresa, né, o cliente, eu digo nós do lado aqui jurídico, o cliente, ele fica muito ansioso para cumprir todas essas medidas e ter uma segurança. Então, um dos desafios muito grandes é aguardar. É um processo muito complexo. É um processo que nós não podemos fazer depressa, de qualquer jeito, pulando etapas ou pulando dados, para que seja um programa de integridade realmente seguro, eu preciso passar por todas essas etapas. Então, o desafio também é ter calma nesse momento, para cumprir com tudo que é preciso. Enfim, essa seria a dificuldade que eu vejo aqui do lado jurídico. E é aquele detalhe, nem todas as empresas elas estão preparadas para passar por isso, no meio da rotina delas. Nem todas as empresas elas dispõem, como a colega disse, existem empresas pequenas que não dispõem de tempo durante o seu cronograma de trabalho para parar, analisar, mapear todos os dados. Então, o desafio precisamos fazer. Às vezes, em determinadas circunstâncias, nós não temos condições de fazê-lo, mas precisamos. Então, é um desafio muito grande passar por todo esse processo. E precisa ser passado, não temos alternativas. Eu deixo aqui quicando a bola para depois, se vocês acharem oportuno dar uma resposta ou não. Quando se coloca a câmera dentro
das salas de aulas das crianças infantis, isso é legítimo ou não é legítimo? Deixo aqui para vocês, isso expõe ou não expõe, enfim. Afonso, perspectivas e desafios a partir do seu lugar de fala. Bom, vamos lá. Acho que um grande desafio aí para a TI é levar a segurança da informação para todos os departamentos. Então, por mais que a empresa tenha ali o seu time de governança, a sua área de segurança, não são só eles que tratam de dados pessoais. Então, temos ali dados pessoais e pessoais sensíveis com o time financeiro, com o time de RH, com todos os times. Foi o que a Márcia falou. A gente precisa evangelizar todos os membros da nossa equipe, toda a nossa empresa. Tem muito serviço para ser feito. Às vezes a gente não tem nem know-how para isso, então o que a gente precisa fazer? A gente tem o conhecimento, precisamos de uma consultoria, o que precisa ser feito, né? Temos aí um grande profissional da área de TI, conhece todo o seu parque aí de cabo a rabo, mas ele tem isso documentado? Ele tem todas as questões de segurança, ele tem um firewall, ele tem um Active Directory, um servidor de arquivos ali, todo paramentado, mas isso está documentado? Ele tem os parâmetros, ele tem os processos que ele levantou para proteger a informação que ele está carregando? Tudo isso tem que ser levantado, é um grande desafio. Acho que um outro ponto também que a lei traz, que é um outro grande desafio, é não só manter e gerir, mas também a exclusão dos dados. Como que nós vamos fazer a exclusão desses dados que nós possuímos hoje? Né? A gente utiliza hoje do método vai que. Deixa o dado aqui, vai que a gente precisa dele ali algum dia, né? Um fornecedor muito antigo, um colaborador que já não participa mais do nosso quadro de funcionários, mas o dado dele está lá na nossa base há muito tempo, mesmo depois desse funcionário já não ser mais ativo. Como que a gente vai estar excluindo essa informação? Como que a gente vai deletar? O que a gente vai fazer com ela depois que a gente não precisar mais? Esses aí são grandes desafios para todas as empresas. Gratidão, Afonso. Cleobert, o que podemos fazer? O que fazer, né? Enquanto organizações, enquanto lideranças, enquanto cidadãos. Enquanto cidadãos, nós temos que nos conscientizar a respeito de pedaços de nossas vidas, como eu disse no início da live. Somos nós que estamos transitando aí em mãos de terceiros, né? As empresas, elas se utilizam de uma das minhas áreas de formação, que é a inteligência. Você toma decisões com base em informações que você possui. Então, por isso, há um interesse gigantesco das farmácias em obter nossos CPFs. Elas sabem quem mais compra que determinado tipo de produto. Então, por exemplo, né, das diversas coisas que podem ser feitas com esses dados, essa é uma delas. E como a doutora Márcia falou, a LGPD ela vem para criar uma lealdade, uma transparência entre quem se utiliza de pedaços da minha privacidade, de pedaços da minha intimidade, de pedaços da minha vida, e eu, né? Eu tenho que saber. A gente chama de autodeterminação informacional, o poder que é trazido por essas normas como a LGPD ao cidadão comum para que ele obtenha essas informações. Quando eu forneço essas informações em uma empresa, por exemplo, numa farmacêutica, parece até que eu tenho ódio das farmacêuticas, eu só falo nas coitadas, mas enfim, é porque elas são o exemplo mais, eu acredito, mais cultural para trazer aqui na coleta aí de dados, né, como o CPF nesse caso. Elas são obrigadas a me explicar as razões de fazer aquela coleta. A irmã falou sobre o uso de circuito fechado de TV dentro de escolas. A gente tem lá na LGPD, no artigo 11, a previsão de que dados sensíveis, aqui tem uma ressalva, tá? Somente se
a coleta tiver a ver com biometria, por exemplo, reconhecimento facial, aí vai ser aplicado ali o artigo 11, que trata dos dados considerados sensíveis. Num primeiro momento, esse artigo 11 diz que dados sensíveis só podem ser, por regra, tratados, ou seja, armazenados, coletados, etc., mediante o consentimento. Como são crianças e adolescentes, esse consentimento vai para os responsáveis ou pelos pais, né, os responsáveis legais ou pelos pais. Há uma previsão na linha E do artigo 11 para prevenção à fraude e proteção à vida das pessoas ali filmadas naquele recinto. Só que essas respostas, inclusive da gente voltar para o artigo 7º, que trata apenas de dados pessoais de maneira genérica, aí poderia entrar um contrato, por exemplo, entre a escola e os pais, onde o contrato já prevê o uso de câmeras para fins XYZ ali especificados no contrato. Eu estou dando exemplos, mas que esses exemplos só vão se cristalizar no mundo real quando levantados todos os outros princípios da LGPD. Você você desenha, por exemplo, a finalidade. Qual é a finalidade do uso dessas câmeras? Você quer vigiar as crianças, você quer protegê-las, você quer proteger a escola por conta de invasões de pessoas estranhas ao quadro. O que é que você quer fazer? Então, a depender dessas atividades de tratamento, é que a gente vai escolher quais são as permissões que a LGPD nos dará para fazer aquele tipo de tratamento. Então, é assim que a gente vai desenhando o uso da LGPD nesses casos concretos como esse que a irmã falou. Nesse caso, Cleubert, quando você traz essa questão, tem então uma questão filosófica de modelagem que é própria da própria empresa. O que acontece? O sentido que se dá para a utilização daquele é entregue pela própria organização. Uma dúvida. Eu até inverto aqui para a irmã. O que as empresas têm que comprovar é uma justificativa, de diversas maneiras. A LGPD ela exige que você justifique por que você faz as coisas. Beleza. Você quer usar câmeras? Pode ser que em dados casos, irmã, você tenha que fazer um estudo prévio. E a gente tem previsões na LGPD de coisas técnicas que eu não vou falar aqui nesse momento. A gente tem determinadas avaliações que são feitas de maneira prévia, que inclusive podem sinalizar que você não deve fazer aquele tipo de atividade. Por exemplo, não há outra maneira de você fazer a vigília dessas crianças sem o uso de câmeras. Se houver uma maneira menos lesiva de você fazer o tratamento desses dados, esse caminho é o que a LGPD espera que a empresa tome. Por que eu enchi o saco das farmacêuticas, que eu fui um dos que eu deixo aqui gravado, né? Eu fui um dos que encheu o saco por conta das farmacêuticas estarem coletando dados biométricos das pessoas. Porque se era para identificação, a apresentação de um documento tradicional já seria suficiente. Inclusive, o próprio PROCON já se manifestou de que a explicação que elas deram não foi satisfatória, né? Ou seja, essa guerra só começou. A gente vai ter o judiciário, como já tem o judiciário emanando decisões diferentes para os mesmos casos, aliás, para casos similares, né? Eu não posso pecar aqui na técnica. Para casos similares, o judiciário, por exemplo, de São Paulo, já decidiu de maneira diversa, e isso está apenas começando, esses debates como esse que a gente faz aqui, e debates na esfera jurídica, mas o que acontece é isso. Você pode, a LGPD não veio para proibir nada, ela não veio para dizer assim, olha, agora ninguém pode mais fazer nada com os dados de terceiros. Pode, só que você vai ter que justificar isso. Você vai ter que dizer o porquê, que é a finalidade, você vai ter que avisar essas pessoas, porque os dados são delas. A lei chama, como a doutora Márcia falou, de titulares de dados. Esse nome não é à toa. Os cidadãos ainda são donos dos dados. As empresas que usarem esses dados vão ter que justificar, vão ter que criar mecanismos de proteção, mecanismos administrativos, técnicos, etc. Eu acredito que eu tenha respondido aí objetivamente, aí tentando não consumir tempo demais. Eu volto a fala para os meus colegas de mesa aí. Márcia,
E aí, quais são as perspectivas, o que fazer diante desse cenário que nós estamos hoje, enquanto Brasil, enquanto população, enfim? Então, é muito importante essa colocação que foi feita, de que isso vai dar uma imagem de transparência. Eu acho que as empresas que se preocuparem, que estiverem se preocupando, porque são dois princípios importantíssimos que nós estamos, ao falar da LGPD. O primeiro é a boa-fé. Então, essa demonstração, então, a minha visão de prospecção da lei é que as empresas precisam começar a demonstrar essa boa-fé e transparência interna na sua gestão e governança, se preocupando com os dados pessoais. Porque ela vai mostrar para o consumidor titular de dados que ela é uma empresa idônea e que ela não vende os dados que ela coleta. Porque como a lei veio para fazer a gente pensar onde nossos dados estão andando. E existe, um dos direitos do titular é a portabilidade. Então, as empresas elas vão precisar dizer para o consumidor, para o titular de dado, o que ela faz com aqueles dados, né? E se ela compartilha com terceiros, no caso dos operadores. Então, se ele perguntar, se o titular de dados chegar na sua loja, o que você quer fazer com o meu CPF? Para que você precisa? Né? Antes era algo que ficava... Agora existe lei, existe sanção, existe regulamentação para isso. Por outro lado, isso é muito positivo para as empresas, porque as empresas estão tendo oportunidade de se organizarem de um tanto para saber que muitas coisas ela também não precisa pedir autorização, que ela pode ter. Ela vai ter a base legal e tem o tempo que ela pode ter com aqueles dados, né? Porque tem prazo de exclusão dos dados. E aí as empresas fazem uma faxina interna. Isso é uma coisa que é bacana dessa lei, dá a oportunidade das empresas se tornarem mais profissionais. Porque quando ela vai mexer nos dados, ela acaba tendo que mexer tudo, no RP dela, no CRM dela, ela tem que, a gestão, daí ela vai ter que fazer o organograma, porque muitas empresas no Brasil nem têm organograma. E ela vai precisar ter organograma para mapear em cada setor, em cada segmento da empresa, onde que os dados estão andando. Então, essa é uma oportunidade incrível para os empresários se organizarem e até diminuírem custos, diminuírem processos, porque quando ele for olhar profundamente a empresa dele, ele pode ver que ali tem muito desperdício e tem coisas... E aí, mais o outro princípio que eu ia falar da imprescindível nessa lei, da boa-fé e da minimização dos dados. Os dados sensíveis, existem dados sensíveis que é da religião, do sindicato, e opção sexual, sexo. Então, muitas vezes, a pessoa tem lá um formulário que ela pergunta a religião das pessoas, para que precisa saber? Aí vamos minimizar esses dados para não ter que tratar mais dados. Então, isso acaba aproximando o empresário do titular de dado, o que é um marketing muito positivo para a empresa. Por quê? Ela vai demonstrar para o consumidor dela que ela é uma empresa preocupada com a transparência. E mais um fator, a contratação. Agora, por exemplo, se é uma empresa prestadora de serviços, ela vai precisar se adequar para ser contratada, porque as empresas contratantes, que são controladores de dados, vai passar o checklist do assessment, do controle do acesso dela. Ela vai precisar estar adequada para responder o que ela faz com os dados, quais medidas de segurança ela usa, né? E aí ela tem uma questão maravilhosa, que daí as empresas vão se preocupar com a segurança. Não só a segurança, que quando a gente fala em segurança, na ISO 27001, que o Afonso bem colocou, a gente não fala somente da segurança digital, a gente fala de segurança física, inclusive. Então, às vezes, uma empresa tem um servidor lá numa goteira, perto de uma goteira, e ele nunca pensou que ele pode perder tudo. E a gente teve um exemplo do STJ, que foi muito engraçado, para não chorar, né? Que o backup ficava junto, próximo ao banco de dados. E aí o hacker entrou e congelou os dois. Exemplo. Ótimo exemplo. Exato. Então, nós precisamos... Isso é uma oportunidade
das empresas se profissionalizarem, se preocuparem em colocar seu banco de dados em nuvens e olhar para todos aqueles contratos que assina, porque quando a gente faz o checklist do mapeamento, de tratamento, a gente tem que analisar todos os contratos dos operadores. Então, a gente vai ter que ter oportunidade de ler contratos que nunca ninguém leu, com a Google, né, com a Amazon, a AWS. Então, enfim, é uma oportunidade incrível de organizar as empresas e de criar políticas de segurança reais. Por isso que a adequação com alguém que seja especialista na área é imprescindível, porque nós estamos vendo muitas falsas adequações por aí. A pessoa coloca uma política de privacidade, copia e cola, às vezes esquece até de mudar, já teve vários memes nos nossos grupos de LGPD, coloca o nome de uma empresa, né, na política de privacidade, copia e cola com questões de segurança que ela não aplica. Aí, se houver algum tipo de, né, de violação, os dados vão vazar e como que se vai, e aí como vai se auditar isso? Porque faz parte da melhoria contínua no processo, né, de gestão de risco. Então, aí a gente começa a falar, tem que fazer uma live de 5 horas, né? Porque envolve governança, gestão de risco e toda a parte de segurança de informação. Então, quando a empresa entra nesse cenário para se organizar, ela tem essa oportunidade de se tornar uma empresa extremamente redonda, né? E isso dá segurança para o empresário para tomar as decisões e também para o consumidor, para o titular de dados, que fica tranquilo que aquela empresa é uma empresa séria. Então é isso. É interessante, né? Porque eu daqui, que não sou da área, fico pensando que é uma questão de concepção de pessoa antropológica, né? Quem é essa pessoa que trabalha comigo? Eu respeito a dignidade dessa pessoa e por isso, porque no meu código de valores da minha empresa políticas, eu tenho lá ética, tenho responsabilização, compromisso. Eu preciso legalizar uma coisa que deveria ser natural do ser humano, o cuidado com o outro ser humano, né? Então, é interessantíssimo. E fico pensando que essa questão, né, Márcia, que você traz aí tão complexa, como que a gente pode também criar os nossos próprios históricos dentro dos nossos grupos, quando nós criamos uma proposta, por exemplo, o cuidado que nós temos com as pessoas, os registros que nós vamos fazendo disso, por exemplo, abrindo sindicância, fazendo o registro do porquê que se tomou essa decisão, com anotações, com, enfim, como esse consenso registrado, né? Enfim, eu deixo aqui do lugar de quem não é da área, só para a gente ir reverberando. Vitória, o que a gente ainda mais pode dizer sobre o que fazer nessa linha de proteção? Eu acredito que, como a gente iniciou a nossa fala, essa lei é muito nova. Então fica muito complicado para a gente fazer conclusões, né? Esses debates, como nós estamos tendo aqui hoje, são muito importantes e certamente acontecerão aí até que a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, nos direcionem para um lado ou para o outro. Mas o que eu posso dizer da atuação que temos visto aqui no escritório, o mais importante que a gente tem acompanhado é a mudança de cultura. Quando a gente inicia um projeto em uma empresa, acaba sendo curioso como que cada mínimo detalhe, cada mínima decisão, os próprios funcionários, os próprios colaboradores se questionam: opa, será que LGPD influencia nisso? Será? Até a gente brinca aqui no escritório que eu prefiro que eles me perguntem bastante e eu diga para eles: não, isso não tem nada a ver, pode seguir, do que eles passem sem tanta preocupação, porque isso é um indicador para a gente. As pessoas estão pensando nesse problema e, consequentemente, na solução. Então, essa lei e, consequentemente, o projeto que as empresas precisam executar para se adequar a essa lei, ele traz alterações culturais, de fato. E isso é muito relevante. Para formatar toda a fala que a gente teve, tentando unir
os pontos, especialmente de TI e jurídico, eu acho muito importante, considero muito importante, esse olhar multidisciplinar. Eu não vou conseguir colocar uma empresa adequada com a lei, alinhada, se eu não tiver uma análise jurídica, administrativa e tecnológica. Esse trabalho precisa ser feito conjuntamente. Eu sou advogada, eu não entendo nada de TI e eu não tenho que entender. Da mesma forma que o TI, com exceção do Dr. Clebert, que que entende as duas áreas aí, tem uma formação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: cada um fazendo o seu papel, adequando as suas habilidades, juntando forças, a gente executa um projeto adequado, um projeto que vai trazer segurança para a empresa. Me preocupa muito quando eu vejo alguns anúncios de venda de projetos de adequação que, ao que parece, seriam esses pacotões, né, de serviço. Isso me preocupa, porque como a doutora Márcia disse lá no início, a gente precisa entender como a empresa funciona, diagnosticá-la, mapeá-la, para que aí, então, como uma luva, a gente possa fazer um projeto que realmente deixe essa empresa segura. Então, a minha consideração final com relação ao projeto, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é que ela deve ser feita com muita cautela, essa adequação, deve ser feita de uma maneira multidisciplinar e com a certeza de que, desde a empresa pequenininha até a empresa maior, a gente precisa mapear, a gente precisa entender. E mais do que entender, a gente precisa pensar nas soluções que sejam viáveis para ela. Não adianta eu pensar em soluções mirabolantes para problemas pequenos. A lei, ela nos exige que nós tomemos as medidas que sejam possíveis, que sejam equilibradas com as necessidades. Então, a gente precisa, de maneira bem pormenorizada, avaliar cada empresa, cada caso, cada procedimento e pensar numa solução conjunta, movimentando a empresa, movimentando a sua cultura, movimentando as peças fundamentais aí, porque as empresas são feitas de pessoas, né? E a gente precisa compreender aí o cenário de cada um. Bacana, obrigada, Vitória. Afonso, quais as perspectivas, o que podemos fazer, né? Uhum. Acho que a gente trouxe aí muitas palavras-chave, né? Conscientizar, identificar, multidisciplinar, é um procedimento que demanda força de todo mundo. Não adianta aí o Elton montar toda uma infraestrutura que vai proteger os seus dados. A gente tem aí um local seguro. A doutora Márcia ali trouxe bem sobre o servidor físico ali que estava mal armazenado. Não adianta a gente ter todo um nível de segurança física e lógica, mas a senha da irmã Zenilde para logar no sistema da Unifateia é Unifateia 123. Então, acontece, isso aí a gente sabe, post-it colado com senha printada ali na área de trabalho, isso tem muito, e a gente precisa aí evangelizar, levar realmente a segurança da informação para todos os departamentos, né? Todo mundo precisa estar envolvido, é algo que vai somar muito para a empresa, vai fazer parte da nossa vida. A LGPD está entrando agora, mas ela é um filho para a vida toda, né? Não basta só a gente instruir e implementar ela agora, a gente precisa seguir e se fazer cumprir, né? Então, se a gente começa a escrever procedimentos, a documentar, tudo isso não pode ser deixado de lado aí após meses ou após um ano, né? Após um ano. Então, o foco é fazer com que todos consigam enxergar a segurança da informação, dos dados pessoais como um todo, no ambiente de TI, mas no ambiente da empresa também. Dados de terceiro, dados de alunos, dados de funcionários, assim por diante.
Bacana, vamos deixando aqui reverberar essa conversa inteligente, essa conversa profunda aqui, que nos traz algumas informações de como a gente pode seguir esse caminho também, um espaço aqui de informação. E nós vamos agradecendo também o apoio da Padaria Princesa, o apoio cultural, também o apoio da Adega e Restaurante Central aqui de Lorena. Vamos cumprimentando aqui as pessoas que nos acompanham. A professora Rosana Montemor aqui, o Tiago cumprimenta, Ludmila, o Elton, ele disse que iria assistir, Afonso, e está fazendo jus. A Fátima, boa noite, Afonso, com as bênçãos de Deus. A irmã Elza Rodrigues aqui, da Casa Maria Auxiliadora. Professora Rosana Montemor, parabéns a estes excelentes profissionais que, por meio deste projeto Conexões, contribuem com seus conhecimentos. Gratidão. A Fátima Alves, a todos vocês, boa noite e parabéns. Luiz Chacon, excelente. Amanda, bate palmas. O Elton Lopes, Márcia Amaral, já foi respondido pelo Cleobert. A Geisa, cumprimenta. Rita Monteiro, bate palmas. O Tiago continua. O que fazer com os dados já coletados antes da lei entrar em vigor para estar em conformidade? Posso deixar essa pergunta, Cleobert, para você na sequência? Ou quem quiser responder depois, vamos registrar aqui, do Tiago. A irmã Elza Rodrigues, parabéns ao Cleobert, fundamental sua colocação. O Cleobert responde, né, a pergunta do Elton. Adriana Moreira, cumprimenta. O Cleobert continua, agradece a irmã Elza. Adriana Moreira, parabéns a todos os profissionais. Tema extremamente importante e necessário. O Elton agradece. Tiago, excelente colocação sobre as necessidades de termos uma equipe encarregada dos dados dentro das empresas. Márcia. Irmã Elza, vocês estão falando em evangelizar esses profissionais e empresas. Acredito nessa possibilidade? Aqui, deixa eu ver se eu entendi. Quando eles falam aqui em evangelizar, significa informar, treinar, educar e desenvolver. Isso? Depois vocês também podem trazer a contribuição de vocês. A Cristina Bento, professora aqui, coordenadora da pedagogia, cumprimenta. Adriana Moreira, nossos dados têm que ser tratados como verdadeiros ativos das empresas. Continua o Luiz Chacon, excelentes e pontuais posicionamentos. Parabéns a todos. E aqui vem os cumprimentos da Mônica, os cumprimentos da irmã Rosalina Lemos, lá de Santa Catarina, Rio do Sul. Aí o Cleobert também convida a seguir. A Mônica Marcelli, excelente colocações, parabéns pelas considerações e apontamentos. A professora Cristina Bento, excelente, momento de muito aprendizado. Gratidão a todos. O Elton, verdade, sem as fáceis é complicado, tem tanta coisa, uma ligação externa de alguém que diz ser uma pessoa importante, e a secretaria vai e passa as informações. Perfeito, Elton. Enfim, vamos deixando aqui reverberar essa nossa conversa e já agradecendo a esse timaço que esteve conosco nesta noite. Gratidão, vamos precisar voltar a essa conversa, né? Para as considerações finais nessa última rodada, Cleobert, o que você nos diz, o que precisamos prestar muito atenção enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica? Enquanto pessoa física, existem cartilhas, por exemplo, a do CERT, cartilhas de segurança, né, disponíveis na internet. A conscientização, né, da população em geral a respeito do uso de dados pessoais, né, a cobrança que deve ser feita pela sociedade em relação aos dados pessoais, né, as reclamações também devem surgir. Irmã, você muito bem colocou que coisas que eram para ser naturais, a gente precisa criar normas, né? Infelizmente, a gente cria legislações para coisas que esperávamos que não precisássemos legislar a respeito, mas é isso que acontece.
Como empresas jurídicas, a doutora Vitória já falou muito aí, eu só repiso aí o que ela disse, né? Concordo com o que ela falou, principalmente no tocante aos pacotes aí que surgem no mercado a respeito de projetos de conformidade à norma. A gente teve, em alguns momentos, por exemplo, blockchain, uma tecnologia que inclusive foi tema da minha dissertação de mestrado, como a bola da vez. Eu até brincava à época que o blockchain curava até o câncer. Agora a gente tem a LGPD, né, sendo o momento, então aparecem inúmeros vendedores de produtos, de soluções milagrosas, né, a gente sabe disso. Eu não quero estender muito a fala, por conta do horário também, respeito às falas dos demais, mas eu finalizo fazendo esse reforço ao que disse a colega. Eu concordo plenamente com ela, que é uma prestação de serviço, e isso deve ser feito de maneira séria, até por conta dos dissabores que venham a ocorrer por conta da não conformidade. E eu lembrei que um dos maiores escritórios de direito digital do país estava por trás do projeto de conformidade da farmacêutica, que foi multada em mais de R$500 mil. Então, vocês fiquem sabendo disso. E eu soube disso como? Porque eu reclamei, e o PROCON fez o intermédio entre eu, como cidadão, né, nesse caso, e esse escritório. Eu fiquei pasmado com aquilo. Se utilizava, naquele momento, a LGPD para justificar uma irregularidade que a própria LGPD nasceu para evitar. Então, são coisas que são estranhas, que soam estranhas em nossos ouvidos, são imagens que são estranhas aos nossos olhos. Então, se escritórios gigantescos como esses fazem isso, a gente fica imaginando quem ainda não tem, de fato, conhecimento suficiente ou não tem uma equipe realmente capacitada para prestar esse tipo de serviço. Eu até falo, preparem-se para o retrabalho. Os profissionais que queimam pestana, que estudam realmente de fato a coisa, eles vão ter muito trabalho em cima do retrabalho. Não se preocupem, vocês vão trabalhar muito para corrigir coisas mal feitas. Então eu fecho minha fala, novamente agradeço ao convite e repito que foi uma honra estar aí junto com a doutora Márcia, doutora Vitória, o meu colega de TI, Afonso, parabéns. Qualquer coisa, Afonso, estou às ordens aqui para trocar figurinhas. A amizade só começou, pessoal, tá? Estou às ordens aí, um abraço e até o próximo encontro aí nas esquinas digitais ou presenciais da vida. Tchau, tchau. Gratidão, Clebert. Que bom poder ter contado com a sua presença nessa noite. Márcia, suas considerações finais. Primeiro, agradecer novamente, né, a oportunidade, que realmente é incrível. Gosto muito de estar nesses eventos, que a gente aprende muito. Aprendi bastante com o professor aqui, sensacional. E eu vou complementar o que ele disse com algo que me veio, que realmente essa é a grande preocupação do mercado, né, que está com, enfim, infelizmente, com muitas pessoas que não entendem muito do tema abordando. Então, eu acho que isso é um alerta importante para quem vai contratar uma empresa de adequação ou profissionais que sejam certificados por certificadoras idôneas e reconhecidas internacionalmente, porque realmente é um tema que requer. Então, essa certificação não é uma coisa simples, tem que fazer 3 provas, enfim, é algo, por isso que é reconhecido, com conteúdo bem aprofundado das matérias. Então, realmente, a gente precisa, porque como é algo muito multidisciplinar, então, quando vai falar, é lei e advogado, mas eu sou advogada, mas é uma área que, infelizmente, os advogados não conhecem. Então, muitas vezes, faz a política de privacidade, termo de consentimento, alguns contratos e acha que a empresa está adequada. E é isso que o colega muito bem colocou, que vão ter que refazer, porque não adequa na parte profunda e de todo o mapeamento da empresa, de toda a questão de segurança da ISO 27001. Então, realmente,
precisa ser uma empresa formada por profissionais multidisciplinares, de preferência na área jurídica, na área administrativa e na área de TI, né? E que ofereça essa gama de serviços conjuntos, mesmo porque depois de implantado a adequação, a lei, ela vai ter que ser implementada, inclusive com auditorias, para saber se o que foi implantado está sendo aplicado corretamente. Então, é muito importante isso, porque é um processo de, como muito bem colocado pelos colegas, de mudança de cultura, a gente chama de disrupção. É uma disruptura do que é para o que vai ser depois da adequação, né? Inclusive com criptografia, como bem colocou o colega do nome dele grego, com a implantação de criptografia para os dados ficarem pseudonimizados, que continuam sendo dados pessoais, ou anonimizados, no caso do que o colega colocou, de dados que não conseguem ser excluídos, eles precisam ser anonimizados para não serem mais dados, né? Então, existem muitas questões técnicas e principalmente plataformas de segurança e da área de TI, que são grego para nós, advogados. Então, a gente realmente precisa da colaboração dos colegas e da humildade também, porque eu acho que o mais importante dessa lei é que coloca o acesso à informação, né? A comunicação plena. Às vezes, o juridiquês prejudica a comunicação e realmente essa lei trouxe um ar mais arejado para o direito, o que é muito bom, né? Porque traz essa humanização ao direito. Então, agradeço muitíssimo, forte abraço, altíssimo nível a conversa, fiquei muito feliz e me coloco à disposição para o que for necessário. Boa noite. Boa noite, Márcia, gratidão por ter estado conosco, que grata satisfação. Vitória. Eu agradeço o convite, agradeço aos colegas pelos conhecimentos que foram compartilhados. Eu acredito que é só o início, né, de muita discussão, de uma lei tão nova, que demanda conhecimentos tão diversos, de universos tão diferentes. E, além de tudo que foi dito, eu encerro minha fala no sentido de que essa lei ela é muito positiva, a gente tem que olhar com bons olhos. Apesar dos empresários ficarem um pouco assustados, né, de verem tantas obrigações que acabam decorrendo dela, ela é muito positiva. Ela tutela os nossos direitos fundamentais, ela traz segurança para os empresários nos seus procedimentos, seja com relação aos seus clientes, seja com relação aos seus próprios colaboradores, né? Porque às vezes a gente pensa em LGPD, a gente pensa só no consumidor, mas também a gente trata dos dados dos nossos colaboradores. Então, ela é muito positiva. E a gente precisa olhar com bons olhos, como operadores dessa área, independente de sermos advogados, TI, a área administrativa, nós precisamos ser facilitadores. Como a doutora colocou, né? Essa é uma lei que ela traz bastante conceitos diferenciados, ela acaba sendo bem direta nos pontos. Então, nós precisamos ser verdadeiros facilitadores e honrarmos a confiança que nós recebemos dos nossos clientes, né? Para prestar um serviço que a gente saiba o que a gente está fazendo, com a colaboração das outras áreas. Enfim, essa seria a minha colocação. Acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de todas as discussões e receios que ela levanta, ela é muito positiva para todos os lados. Gratidão, Vitória, que bom que você esteve conosco e junto a você toda a gratidão ao escritório de Chacon, né? Gratidão. Afonso, suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar aqui com vocês, aprendi muito, as profissionais incríveis, a Márcia, a Vitória, o Cleobert trouxe aí pontos, acho que fundamentais, essenciais para a nossa conversa. Acho que foi um papo leve, foi tranquilo, não foi papo de advogado, nem foi papo de TI. Essa lei que ela é tanto tech quanto
quanto lei, né? Ela tem muito dos dois, e acho que a gente conseguiu trazer aqui de uma forma muito leve, explicar bem. Acho que foi bem tranquilo, uma forma assim boa para todos que conseguiram ouvir. A minha dica sobre LGPD enquanto pessoa física é sempre desconfie. Então, num primeiro momento, questione você precisa realmente desse meu dado? Essa empresa precisa dessa informação minha? Esse site aonde eu estou preenchendo os meus dados é seguro? Esse e-mail que eu recebi, ele é real? Desconfie, questione, olhe, tenha sempre muita calma e muita cautela antes de colocar os seus dados em qualquer lugar. Quanto pessoa jurídica, a TI também está buscando formas aí de se adequar à LGPD, então temos aí um grande desafio pela frente, né? As conformidades, as parametrizações, os procedimentos. Acho que o minimalismo aí vai ser um ponto grande a ser tratado, né? As pessoas que estão aí na empresa, todas as pessoas precisam ter acesso a todos os dados pessoais. Esses dados aí precisam ser tratados de uma melhor forma. Acho que a gente está começando aí uma escadinha, né? Cada ano que passa um degrauzinho, acho que as empresas vão se adequando um pouquinho, a gente está no começo, no primeiro degrau da escada. Gratidão, Afonso, que bom que você esteve conosco, que bom que você disse o seu sim. Aqui a gente sempre costuma entender, e eu costumo sempre começar, e hoje não comecei com essa colocação, de que o instante que se realiza, ele é formado por uma sabedoria muito maior. Então, esse tempo, esse instante que se realizou aqui, ele foi realizado por uma sabedoria muito maior, que quis que neste instante, nesse momento, nós pudéssemos estar aqui, a Márcia, a Vitória, o Cleubert, o Afonso, comigo, que hoje estou facilitando o Conexões, e que está além da o nosso sim, a nossa disposição, o nosso tempo disponível neste instante, que nos fez estar aqui, as conexões das pessoas que chegaram até nós, foi tudo uma organização muito maior para que a gente estivesse aqui e pudesse fazer essa reflexão, que sem esta reflexão, o amanhã não seria como seremos. Então, gratidão por vocês terem estado conosco, e aqui fica também o agradecimento para quem nos acompanhou pelo Facebook da Inspetoria Nossa Senhora Aparecida, pelo YouTube da TV Unifateia e também pela Inova FM 107,3. Aqui também fica o nosso abraço aos nossos apoiadores, ao Júnior da Padaria Central, também ao Rogério, que nos apoia aí com a Adega Central e Restaurante Central. Nós podemos acompanhar essa live que fica aqui registrado pelo Facebook da TV Unifateia, pelo YouTube da TV Unifateia, e também na próxima terça-feira, represa pela Inova FM no mesmo horário. Um abraço a todos, e na próxima semana nós teremos aqui um outro timaço conversando conosco sobre Teresa d'Ávila. Amanhã é o dia do professor, amanhã é dia de Santa Teresa d'Ávila, o nome que compõe o Centro Universitário aqui, Teresa d'Ávila. Então, o nosso abraço carinhoso a todos os professores, a toda a equipe, a toda a família do Centro Universitário, sobretudo aos professores, coordenadores que fazem dessa instituição um centro universitário. Um abraço a todos, amanhã nós esperamos todos na missa de celebração e depois o lançamento do Observatório Unifateia, um espaço de pesquisa que vai também compor o nosso parque tecnológico. E também na semana que vem nós teremos então a live de Santa Teresa d'Ávila. Vamos conhecer um pouco dessa mulher forte, essa mulher que quebrou paradigmas, essa mulher que fez a equidade entre o homem e a mulher da sua época através de uma força incomparável. Um abraço a todos e a todas, até a semana que vem com outra equipe aqui, e depois retornaremos com nossa live Conexões na outra semana. Gratidão, gente querida, que bom conhecê-los, que grata satisfação.